Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na TV Kron e temos mais um episódio falando sobre xamanismo, os rituais que os xamãs fazem e quantos e quais são e como são esses rituais dentro das tribos xamãs. Boa noite, professor. Boa noite, Cris. Boa noite, internautas. Sempre é um prazer estar com vocês. O professor Leandro já é veterano aqui do grupo, ele sempre traz todo o conhecimento, porque viaja o mundo inteiro e além de ser professor de ciência, né? Professor, conta pra gente aqui como que é essa questão dos rituais dentro das tribos xamãs. Se eles fazem cura, como que procede, detalha pra gente. Bom, dentro das tribos, né, a gente, como a gente civilizado, pratica, né, o neo-xamanismo, mas dentro das tribos, a gente sabe aquilo que chega através de nós, né, ou que há relatos, ou que eles deixam filmar, deixam fotografar. Ocorrem os rituais chamados rituais xamânicos. Cada cultura vai ter o seu nome, a sua denominação, a sua forma de proceder, todas girando em torno de uma mitologia comum, que o xamã é o ser, né, o ser humano, né, o ser híbrido entre o humano e o divino, o ser divino, que entra em contato com os seres de outras dimensões, com os elementais, com os espíritos protetores da natureza. Para isso ele executa os rituais, desde lá da pontinha da América até a mais distante Sibéria, há os rituais para se invocar esses espíritos e pedir proteção, pedir cura, trazer o que eles chamam da alma perdida do paciente que está no caso, tendo a doença, ou simplesmente para trazer fertilidade, bom plantio, bom tempo, chuvas para a tribo em questão que faz o ritual. Professor, eu achei interessante. Como assim alma perdida? Alma perdida seria dentro do conceito de muitas tribos, principalmente no Peru, na Amazônia e na Sibéria, que é onde esse termo resgate da alma veio bem forte, que devido a traumas, a doenças, a sustos que a pessoa toma, a feitiçaria de outra pessoa, parte daquela alma do indivíduo ficaria perdida, ficaria presa ou com esse ser que roubou esse espírito da natureza de índole ou maligna ou de índole trapaceira, que retira um pedaço dessa alma e provoca doença na pessoa. Enquanto a pessoa não passa pelo xamã, a pessoa não vai ser curada daquela doença. Então, hoje eles já dividem a doença dos brancos, que é a doença contagiosa, né? A doença, no caso do civilizado, com a doença provocada pelo espírito, que lá os povos do Xingu chamam da doença do mamaé, ou a doença do espírito, a doença do animal. Ou seja, a doença provocada por um espírito da natureza, que aquele índio transgrediu alguma regra, ou simplesmente porque o espírito é maligno por natureza, vai lá e jogou a doença. E só o pajé ou o xamã pode curar essa doença. Professor, o senhor citou o termo mamaé. Mamaé o que é? É o espírito da natureza, que já foi citado desde por Hans Staden, né, nas suas crônicas sobre a colonização do Brasil. Seria um espírito da natureza que se apresenta ou de forma antropomorfa, ou seja, características humanas, ou de forma animal, ou de forma monstruosa, uma mistura de animal com ser humano, ou uma mistura de dois ou mais animais, mistura de animais com objetos. Seriam espíritos guardiões da natureza, guardiões de algum lugar específico da mata, da selva, guardiões de alguma espécie animal, ou simplesmente guardiões de algum poder relacionado aos pajés. Nós falando em pajé, professor, existe aí o Sapaim, que foi um dos grandes pajés, que conhecido, reconhecido inclusive internacionalmente, reconhecido pela ciência. A ciência conseguiu desmistificar o Sapaim, ele curou várias doenças que a própria medicina não tinha cura na época. Como o senhor explica aquela materialização que sai na mão do Sapaim conforme ele está de shorts, Sim. seminu, e ele está tentando curar uma pessoa com determinado mal. Sim. E ele retira algo do corpo da pessoa. Como que procede essa materialização? Bom, o Sapaim, que é um pajé hoje muito idoso que vive nas tribos do Xingu, você pode ver o internauta pelo documentário Sapaim, o Mensageiro do Tempo, disponível aí pela TV Cultura. Você pode constatar isso através do documentário. Que ele faria essas curas, o mais famoso que ele curou, que trouxe a fama ao pajé, foi Augusto Hurt, que foi o pai da biologia no Brasil, que foi envenenado por um sapo, né, da família dos Dendrobrátios. E esse sapo, ele tem uma toxina que quando a pessoa se contamina, essa toxina não sai do corpo.
por mais remédios que os médicos deram tal, ele continuava com os problemas renais relacionados ao contato com o veneno do sapo. E quando chamaram o Sapain, pela amizade que o presidente Sarney tinha com o cacique Raoni, disse, tem um pajé lá que faz essa cura tal, né? Já curou vários dos meus guerreiros. Aí chamou o pajé Sapain, até então mais jovem naquela época, né? E ele tirou essa massa do corpo do Augusto Hutt, e daqui a pouco o senhor Augusto já estava lá pulando, o pai da biologia no Brasil, ele já estava lá pulando, saltitante, já bem, sem aquele cansaço, aqueles sintomas nos olhos da doença que estava tendo tão forte, do envenenamento pelo sapo. E nisso trouxe essa fama para ele, porque ele alega que a doença do animal ou a doença do espírito é jogada ali pela pessoa ter entrado na mata sem permissão, por alguma transgressão. E quando esse espírito animal ou mamaé joga a doença, ele jogou na verdade dentro do perispírito da pessoa, do corpo da pessoa, uma espécie de um veneno. E o que ele faz é retirar aquele mal de dentro. E quando ele materializa na mão, isso o irmão dele já falecido, Takuman, também fazia, quando ele retira aquela massa na mão, às vezes é uma massa, às vezes parece um inseto vivo mesmo que tira, parece uma coisa viva, às vezes parece uma bola de pelos de animais. Quando ele tira isso e sopra e aquilo desaparece, ele alega que é a materialização dessa doença, dessa espécie de veneno ou flecha mágica que o espírito jogou na pessoa. Então ele começou a fazer isso em pessoas que não índios, e aí ele conseguiu adquirir essa fama. Por quê? Ele entende que a doença é um processo do perispírito, espiritual primeiro. Se retirando o mal espiritual, você cura o físico. Ele tem essa compreensão, os índios têm essa compreensão. Muito interessante, né? Porque assim, imagina, o pai da biologia não conseguia a cura para sua doença e procurar um cacique, aliás, um pajé, né? Sim. E curado por essa... Saiu na revista Cruzeiro na época, né? Sim. Assim, tem documentário sobre esse pajé. O presidente Sarney que até pagou o pajé na época, né? Pela cura, fez o pagamento. Então, gente, o que eu acho bacana é mostrar também gente que faz. E essas pessoas a gente tem que mostrar, porque existe um lado que realmente engana as pessoas, mas existe um outro lado que realmente faz. E é esse tipo de pessoas que faz que nós, do sexto sentido, vamos mostrar para vocês. E até para que a gente perceba que ciência e religião têm que caminhar juntas. Não é verdade, professor? Exatamente. Há coisas que o campo da ciência ainda não consegue explicar. Não é que a ciência nega. A ciência ela não nega nada. Ela, na verdade, apenas não aborda aquilo que ela não tem prova concreta. Verdade. Porém, o que é a prova concreta é que é a tal da polêmica. O que se precisa para se provar algo concretamente? Uma pesquisa? Então não há uma negação, a ciência não é ruim. Há uma negação, na verdade, de um grupo científico que não quer pesquisar aquilo, não quer ir a fundo, não quer mostrar a realidade e não quer pesquisar para tirar as conclusões. Mas o fenômeno está aí, a religião, a ciência, a espiritualidade estão todas aí, são áreas do conhecimento humano que visa a gente conhecer melhor, né? Como a mecânica do nosso universo, do nosso planeta, de nós mesmos. Então, acho que se a gente olhar mais para trás, principalmente para os índios, a gente vai aprender muita coisa valiosa, resgatar muita coisa valiosa. Olha, gente, é como bruxaria. Eu estive há pouco tempo atrás na Bélgica, trouxe até um presente para um dos xamãs aí, que eu vou dar numa próxima edição. Legal. E eu estive conversando sobre bruxaria na Bélgica. Falei com uns amigos lá do Rasputin, quer dizer, que pesquisam o Rasputin. Então a gente vai trazer gente falando do Rasputin, que eu vejo que magia tem a ver com os índios. Mas isso foi disseminado de uma outra forma também, né, professor? Exatamente, né? Tudo começa ali nas tribos, nas civilizações, nas primeiras civilizações, e vai rumando para o crescimento, para se espalhar no mundo essas culturas, essas tradições, e às vezes culturas muito distantes uma das outras têm concepções semelhantes do universo, da magia, do funcionamento aí da natureza. É muito interessante a gente pesquisar essa parte. É, porque uma coisa que é fato, a gente percebe que em todas as tribos, tanto da África, quanto do Brasil, quanto da Ásia, mesmo no Egito, eu estava comentando inclusive com o meu câmara, né? Sim.
os animais de poder. Todos os templos no Egito, professor, têm animais de poder, ou seja, crocodilos, felinos, aves, águias, gaviões, tem tudo, né? A essência, na verdade, da religião egípcia começou em cultos xamânicos à beira do rio Nilo, ali nas regiões mais do norte da África. Então, se for ver, o xamanismo ainda está muito presente na antiga religião egípcia, que também já decaiu, né? Já é uma religião que fez pertencer ao passado, a uma civilização antiga, mas que também veio de uma base xamânica, porque cultuava os animais na forma de deuses. Então também se começou a partir de tribos que viviam ali naquela região, que foram se formando até erguer esse grande império que foi o Egito. Interessante, né? A gente acha que tudo é separado, mas é tudo uma coisa só, gente. Bruxaria, magia, xamanismo tem uma única raiz: é o conhecimento. Tudo aquilo que a gente acha que é magia hoje, amanhã vai ser ciência. Vocês podem ter certeza. Júlio Verne, um exemplo muito claro. Júlio Verne, quando falou lá no seu filme sobre submarino e que não existia submarino, nas 20.000 léguas submarinas que ele escreveu, que ele foi colocado como louco na época, logo em seguida descobriram o submarino, fizeram o submarino. A engenharia, né, as novas descobertas da engenharia, tudo aquilo que é considerado há 500 anos atrás loucura, magia, bruxaria, ou simplesmente um sonho aí de um louco, se concretizou hoje em dia. Então pense, o que nossa ciência está prestes a descobrir, que hoje é considerado por muitos ainda ficção, o assunto de louco, de pessoas insanas. Só esperar um pouquinho que a ciência ainda vai comprovar, ainda vai descobrir. Talvez realmente não estejamos sós, né? Talvez não, eu tenho certeza absoluta que nós não estamos sós. Então, professor, mas me fala de um ritual. O senhor estava me falando de um ritual onde o xamã ele chega até levitar. Isso é verdade? Isso ocorre, foi presenciado, inclusive por pessoas não índias, né, não nativas, na África e na Sibéria. O xamã chegar a levitar. Durante o transe, por exemplo, na África, tem até um vídeo aí que a gente vai poder estar passando para vocês. Durante o transe, o xamã começar a levitar na frente de várias câmeras. Ou no caso da Sibéria, que é um lugar onde há uma grande camada de gelo no solo, um lugar gelado, né, próximo ao círculo polar ártico, um xamã sentar nu na neve e derreter a neve em volta dele. Tamanho domínio da energia perispiritual, da energia que envolve aí o corpo. Eu acho que todos esses fenômenos físicos que ocorrem não são meros truques para impressionar a tribo, não são meros jogos aí de ventriloquismo ou jogos aí de passes de mágica para impressionar a tribo. Algumas vezes são, porque o xamã também precisa fazer o psicodrama para o paciente acreditar, mas muitos fenômenos não têm explicação. Tanto que na Sibéria, por coincidência, uma das traduções da palavra xamã é aquele que controla o fogo. Ele senta na neve nu e derrete em volta dele. Tamanho controle da sua energia. Então isso é algo que a ciência deveria estudar, deveria abordar. Esses tipos de habilidades especiais provocadas durante não estado alterado, porque o xamã está alterado. Está com estado desperto, estado intenso de consciência. E é esse estado que provoca as capacidades do ser humano irem ali a um nível muito alto, que para nós é desconhecido, né? Por isso que os ETs falam, né, professor, que o normal é ser paranormal. Exatamente. Né? Normal é ser diferente. Normal é ser diferente, né, professor? Com certeza. Professor, a gente vai mostrar esse vídeo da levitação e eu gostaria que o senhor me falasse um pouco de cura. There are other paranormal phenomena which and here we can see him preparing himself for a levitation. This will take place as soon as darkness begins to fall. The images which this film has recorded are scarcely to be credited. There's no question that this is a trick or an illusion, and he's absolutely convinced that he's witnessing a miraculous event, and that the film is incontrovertible proof that levitation is indeed possible.
A second cameraman can now be seen hurrying to the side so that he can get close-up pictures of the fascinating event. Could it be that there are in fact... Como que procede a cura quando os xamãs fazem como que procede? Hoje em dia, com a grande união de ideias, a cura na tribo vai prosseguir do seguinte modo. Ou o paciente, a pessoa que acha que está doente ou que está atingida por algum mal ou por bruxaria, vai procurar o pajé, o xamã, o sacerdote ou seus auxiliares, ou os xamãs menores, por assim dizer. E vai falar o que tem, quais sintomas, igual o nosso médico aqui, vai dizer o que sente, quais sintomas. O xamã, ou aprendiz de xamã no caso, vai entrar em transe ou através do consumo das beberagens que a gente falou da ayahuasca, ou através do tabaco, né, do consumo do tabaco, ou através do som do tambor, do som de algo repetitivo, até ele entrar no estado intenso de consciência que eu falei, que é o transe. E nesse transe ele vai ou viajar para mundos espirituais e buscar esse pedaço da pessoa de volta, ou trazer, incorporar até muitas vezes guardiões espirituais que vão trazer a energia de cura, ou no caso do Sapain, trazer fisicamente isso mesmo na mão, né, arrancar isso do perispírito da pessoa, e ali depois, né, que ele retirou da pessoa, tal, ele vai dali, digamos, vai benzer a pessoa essa linguagem, né, vai verificar como que o paciente está se sentindo, tal, vai ver se foi sucedido e vai voltar com esse pedaço de alma que a pessoa perdeu. E assim se procede a cura dentro de uma tribo. Porém, quando eles constatam que é uma doença do branco, uma doença trazida pelo civilizado, né, um sarampo, uma gripe muito forte, uma doença a qual o índio não tem muita defesa, ele vai mandar o índio também procurar um posto médico para a próxima tribo. Ou seja, os xamãs jamais excluem o tratamento médico. Na verdade, há muitas iniciativas, inclusive no Xingu, no Brasil, onde o médico do posto indígena trabalha na mesma sala, lado a lado, com o pajé. Porque o índio tem fé no pajé. O médico branco tem os seus remédios, que de fato muitas vezes funcionam bem também. Então, une, né, na verdade, a crença à ciência. E assim a cura é muito mais completa. E o respeito entre o médico civilizado e o índio é muito grande. Os índios vão absorvendo a cultura de uma forma muito lenta, no seu ritmo. Não é que eles excluem a nossa cultura, não. Eles absorvem a nossa cultura, mas de uma forma lenta, sem trocar os seus valores, assim que deve ser. Isso que o Vilas Boas sempre defendeu. Não a pegar o índio e transformar em civilizado, e sim aculturar o índio, ou seja, trazer um pouco da nossa cultura para ele e ele mostrar a cultura dele para nós, haver uma troca